É um prazer hoje estar aqui com o pé na porta, com a professora Alê Primo. E como diz a Alê, quando a gente estava no WhatsApp, vamos nos encontrar nas melhores versões. Eu adorei essa história, porque é exatamente isso. Pé na porta. A gente se conheceu quando a Alê era estudante em Pelotas e eu fui fazer lá uma seleção para o projeto Caras Novas. E eu era professora de jornalismo também na PUC na época. E por algum motivo que ela também fazia publicidade, ela daqui a pouco não quis participar do projeto, achou que pudesse ter problema, e eu também disse, acho melhor não, porque ela não ia poder se dedicar tanto ao curso, porque ele era um curso extensivo, né? Além da faculdade. E depois a gente se reencontrou, depois de formado, na RBS TV, quando ela foi fazer um programa especial lá, que foi dirigido pela Lilian Chagas. E daí depois ela também foi assistente de direção de um comercial com Gilberto Perim, e o Perim também foi pé na porta aqui, né? Eu vi, a Lilian, breve, quando ela vier outra vez para Porto Alegre, vai estar aqui também. A Alê hoje é professora do curso de Publicidade e Propaganda e do programa de pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aos 56 anos, a Alê é uma mulher trans. E antes de iniciar a nossa conversa, eu pensei, ela deu algumas entrevistas, a Alê também faz cards, e eu acompanho ela desde a primeira entrevista que ela deu para Zero Hora, algumas frases sobre transição de gênero, né? E eu acho interessante, assim, algumas que eu pensei. Tenho orgulho do que me tornei. Eu sou uma mulher. Sempre fui. Durante muito tempo, eu tentei ser quem esperavam que eu fosse. Até chegou um momento que eu permiti ser mulher aos 51 anos. Uma transição em pleno amadurecimento, né? Maturidade. Maturidade. Uhum. Como é que acontece isso? Pois então, parece um grande risco, né? Aos 51 anos fazer uma transição de gênero. E parece que já estava tudo perdido, né? Eu ia morrer com esse segredo para mim. Mas chega uma hora que tu já não aguenta mais, sabe? Aquilo tá extravasando. Eu chegava na universidade, parava o carro e ficava dentro do carro. Eu não conseguia sair do carro. Parecia que... Trancada. Esperando chegar o momento, mas eu não ia conviver com as pessoas que estavam ali no bar. Então aquilo vai te levando para baixo, até que chegou a pandemia. E a pandemia forçou todas as pessoas nesse planeta a fazer uma autorreflexão. Com certeza. Porque em casa, parado, trancado, o que a pessoa faz? A minha nova versão vem da pandemia. E aí eu comecei a pensar muito nisso e procurei uma psicóloga especialista em gênero, que depois ela me disse... Aqui em Porto Alegre mesmo? Aqui de Porto Alegre, só que foi tudo online, né, inicialmente. E ela me falou, a tua transição é uma questão de saúde. Saúde mental. E aquilo mexeu muito comigo. O meu casamento, infelizmente, já estava... Foi casada há quanto tempo? 23 anos. Tens uma filha, né? Tenho uma filha. E foi um casamento feliz. Eu casei com a mulher que eu era apaixonada. Mas chegou um momento que ele estava esfriando, e naquele momento de pandemia, muitos casamentos também terminaram, né? E naquele momento, então, eu falei assim, não, agora é o momento da transição, e comecei ali ainda com máscara, né, cirúrgica, o que até me ajudou. Sim, para fazer procedimentos, algumas coisas. Porque tu logo começou a fazer as cirurgias? Não. Eu só fui começar a fazer a hormonoterapia, que é... o uso de bloqueador de testosterona e o estradiol. E os hormônios que passam a circular no meu corpo são os hormônios femininos, essa versão de estrogênio. Eu só fui começar isso quando a minha ex saiu de casa, que é aí que eu fui começar. E aí passaram vários meses, e aí sim eu fui fazer a primeira cirurgia do rosto. Muitos preferem já ir pro silicone, na prótese mamária,
mas o que era mais visível em mim, em qualquer uma, é o rosto. E eu já tinha passado 51 anos de envenenamento pela testosterona. Sim. Então, o rosto, né, tinha a fronte, tem aquela protuberância tradicional, típica dos homens, aqui muito anguloso, o rosto sem bochechas, e isso, os hormônios já começaram a arredondar meu rosto e arredondar meu corpo. E os seios começaram a crescer, eu achei que não ia acontecer, porque eu já estava com 51 anos, e aí, então, quando eu fui fazer a cirurgia do rosto, eu já era a Lê, eu já tinha, já estava na faculdade como a Lê, mas depois eu operei o nariz, depois sim eu fui colocar prótese de silicone. E quanto tempo tudo isso demorou? Eu acho que uns 2 anos. 2 anos. Uhum. E isso é muito importante, porque nós, pessoas trans, sofremos com o que se chama de disforia de gênero, ou incongruência de gênero. A gente se olha no espelho e não se reconhece. E é uma dor muito grande ver os traços masculinos, e também quando alguém te chama pelo pronome masculino, no caso de uma mulher trans, é muito doído. Ou quando alguém te chama de senhor. Porque é um nome morto, né? É um nome morto, e tu não te reconhece, né? E é engraçado, quem tá de fora pensa, mas tu passou a vida inteira sendo chamado de ele, por que agora te machuca? Porque realmente é uma chave que a gente vira, e ali eu deixei de performar o homem. Eu deixei de atuar como alguém que eu não era. Desde criança eu sabia que eu era uma mulher trans. Me conta algumas coisas da tua infância. Então, por exemplo, eu tenho lembranças muito antigas de pegar o sabonete e colocar nas unhas. Tirar pedacinho de sabonete. Pra fazer de conto que era esmalte? Fazer de conto que era esmalte. Usar a toalha no cabelo, para parecer cabelo comprido. E coisas de... me esconder no banheiro da minha mãe, quando ela não tava, para experimentar as roupas dela. Salto alto. O salto alto, não me lembro disso. Mas, quer dizer, a criança ou a pré-adolescente não tem ali na sua cabeça nenhuma perversão, nenhuma sexualidade, uma hipersexualidade. Era uma coisa absolutamente espontânea. Eu não sei explicar. Mas eu não tinha irmã. Era uma coisa que vinha. Tu era filha única? Não, eu tenho um irmão. Irmão. Mas eu digo assim, eu não... Mais velho? Mais 5 anos mais novo. Mais então novo. Eu não tinha alguém assim eu queria ser que nem minha irmã, né? Mas eu sempre... eu fui um menino muito educado, né? De bons modos. Eu não gostava das brincadeiras violentas dos meninos. Tanto é que às vezes me chamavam de viadinho, apesar de eu nunca ter. Tu jogava futebol? Anos. Tentei, né? Tentei muito. Mas eu até tinha uma boneca, que é a Raggedy Ann, que é uma boneca americana muito tradicional de pano. Porque tu nos Estados Unidos, né? E aí um amigo da minha mãe, hippie, naquela época, nos 70, disse assim, tô dando uma boneca porque o menino tem que ter boneca. Mas não foi essa boneca. Sim, a matriz. Não foi ela ali que magicamente né, me infectou, né? Tanto é que eu acho que mas o meu Falcon, que era um brinquedo que os meninos tinham na época, tinha um pijaminha, que a minha mãe tinha feito. Então, assim, a gente não tem assim um momento fundador e inaugural de quando eu me dei conta que eu era uma criança feminina, um adolescente feminino, um homem feminino. Tanto é que ninguém percebia isso. Sim, né? Até porque... Não, assim, até eu recolhi outras coisas aqui tu falando, né? É difícil jogar fora essa identidade de homem branco, né? Alto. Eu lembro cavanhaque. Bem gaúcho. Bem gaúcho, voz autoritária, alta, porque tu é alto, sim, né? Sim. Nasceu em São Gabriel, terra dos Marechais, fronteira oeste do Rio Grande do Sul, né? E sabendo que a partir dali vinha um combo, né? Sim. Vinha um combo da discriminação, vinha por ser mulher, por ter feito a transição, e aí já vem o etarismo, né? Então tem todo... assim... Eu li uma reportagem que tu fala que tu estava no topo da pirâmide e pulei lá de cima. E pulou lá de cima, né? E saltou sem paraquedas, mais ou menos isso. Uma pirâmide dos preconceitos. Eu lá, branca, alta, classe média alta, né?
E não tinha preconceito nenhum. Sim. Não sofria preconceito. Feito mestrado, tinha feito, né, pós-graduação, doutorado, professora, pesquisadora, né, tudo. E aí eu descobri o preconceito aos 51 anos. Por exemplo, eu fui com uma amiga minha num restaurante de Porto Alegre, e ela também trans, e chegou o garçom e falou assim, boa noite, senhores. E nós tudo arrumadinha pra ir no shopping, né? E eu falei, como, moço? Como? Ele falou, boa noite, senhores. Eu não fiquei sem reação, né? Não é meu estilo de fazer barraco, né? Aí nós fomos embora, mas aquilo chateia muito, sabe? Porque ele fez por gosto. Né? Ele quis manifestar o preconceito dele à flor da pele. E conseguiu, né? Então, assim, é muito difícil. Primeiro, ser quem não se é. E é o papel que me disseram, olha, tu és homem, esse é o tipo de comportamento que tu tem que ter. E tinha muitas vantagens. Tem muitas vantagens ser homem neste mundo, né? Nesse mundo misógino. Sim. Então aquilo também era conveniente. E eu, sempre muito disciplinada, né, nas coisas do mundo, segui aquele meu papel. E na época da minha adolescência, o que era uma travesti? Era uma profissional do sexo, drogada, violenta. Marginal. Estava marginal, à margem da sociedade. À margem da sociedade. Então isso eu não queria ser. Então eu fui estudar. Estudei, né, até o doutorado, pós-doutorado, fui ser professora. Notas, né, maravilhosas, né? Sempre, passando em concursos e tal. Apesar de eu ser uma pessoa com muitas inseguranças, né, isso sempre também disfarcei muito com essa autoridade da pesquisadora, da professora. Mas, mesmo assim, chegou uma hora que eu falei, bah, não dá. Eu vou ter que assumir todos os riscos que virão para ser quem eu sou. Quer dizer, o preço mais alto que alguém pode pagar é insuficiente à felicidade que tu tem de te encontrar. E tu acha que, por exemplo, tu entendeu que aquele tempo que tinha ficado para trás e esse tempo que tinha para frente, ele necessitava dessa mudança para tu poder sobreviver? Eu acho que sim. Aliás, eu tenho certeza que sim. Porque talvez se meu casamento não tivesse terminado, talvez eu tivesse levado esse segredo comigo pro túmulo. Mas talvez também não, sabe? Eu não estava mais conseguindo segurar. E eu fazia na privacidade, quando eu estava sozinha, o que se chama de cross-dressing. Sim. Que naquele seriado, o Transparent, aparece. da Amazon, aparece isso. Eu nunca fui a festas, eu nunca fui na rua. Era uma coisa absolutamente privada e secreta. E aquilo sempre foi necessário para mim. A vida toda. Até os 51. E não era uma coisa de... Tu colocava roupas de... Ia trabalhar, ia pro computador. Sim, pro computador. Coisas que não te viam. Não era uma coisa sexual. Era uma coisa de... uma necessidade, que eu digo que eu não conseguia explicar. Então, a drag, ela se monta. Isso. E depois se desmonta. Uhum. Inclusive, entrevistamos aqui o Everton Barreto, que é drag, e ele contou muito bem isso pra gente. Então, naquele momento, eu me desmontava, o que era uma tristeza muito grande, esconder tudo. Hoje eu não me desmonto, da mesma forma que tu não te monta e tu não te desmonta. Desmonto, óbvio. Né? Então, são tantos os ganhos e do ponto de vista também de uma autoestima, de uma autoconfiança. Hoje eu não tenho receio nenhum de chegar e já me dizer eu sou uma travesti, eu sou uma mulher trans. Porque eu sou. Eu não sou uma mulher cis. Eu sou uma travesti. Mas eu incorporo a mulheridade. No espectro das mulheres, eu estou ali. E isso me preenche, isso me faz inteira. Tem pessoas que dizem assim, nossa, mas tu tá tão diferente do que tu já foi. Isso é óbvio, né? Eu nem vou. Oi! E parece que eu tô fazendo uma força pra ser diferente. Não! Agora é que eu estou Agora plena. Tu é quem tu queria ser ou deveria ser, né? Exatamente. Agora eu posso chorar. Agora eu posso abraçar numa amiga. Agora eu posso ser espontânea, falar coisas que eu não falaria. Tu entende que isso foi um renascimento, assim, eu não sei se dá pra chamar-se uma ressurreição. Boa, eu nunca tinha pensado em ressurreição. É, uma ressurreição. Morrer e voltar. É morrer pra nascer de novo. Uhum.
Até porque essa coisa do nome morto se usa, Sim, né? se usa o E termo, eu né? acho, esse termo é usado, então eu entendo também que é uma ressurreição, né? Eu nunca tinha pensado nisso, acho que é melhor que renascimento. É! Né? Aham. E tem gente que pergunta assim, e se tivesse sido diferente? E se eu tivesse transicionado na adolescência? Não sei. Não sei. Não sei, né? E aliás, eu nem perco tempo pensando. Porque não foi. Tu já pensou se tivesse sido diferente? Se tu não tivesse trabalhado em televisão? Não, Nunca porque pensei, não sei. isso nem no sonho, porque isso Isso é que nem aquelas coisas que impensável. recado tu daria para aquela pessoa que quando tinha filho, eu não sei, eu nem sei de recado, eu nem me lembro mais, entendeu? Eu sei como eu sou agora. É, uma coisa que tem a ver aqui com o teu canal, que discute muito a questão do etarismo, eu me lembro quando eu era adolescente, e eu perguntava para um adulto, que idade tu gostaria de voltar a ter? E os adultos me diziam, eu tô muito feliz como eu sou hoje. E eu, como adolescente, como jovem, ficava assim, como? Como? Tá caindo aos pedaços, tá querendo dizer? Claro que eu gostaria de ter o corpo de 20 anos. Sim, sim. Mas eu jamais trocaria a minha cabeça, a minha mente pro passado. E eu posso dizer hoje, eu tô muito mais feliz com o corpo que eu tenho hoje do que o corpo magrela, esquelético. Eu era orelhuda, bocuda, dentuçona. E eu só fui descobrir que eu tenho um sorriso bonito, as pessoas começaram a falar isso, depois da minha transição. Porque eu tinha aquele cavanhaque, já tava grisalho. Batom, né? O batom também. Batom ajuda. Batom ajuda. O pozinho também, a base, tudo ajuda, né? Mas tu estava falando, quando tu falaste na faculdade, né? Logo no início tu falou, quando tu parava o carro ali na URGS e tal, para dar aula, do teu entristecimento, né? Da aceitação e o que tu ia fazer, né? Como é que os teus alunos, os professores reagiram? Porque, assim, a pandemia tu estava online, dando aula, máscara, alguma coisa assim. E daí chega uma hora, tem toda uma transformação. Tu mandou algum bilhete para eles? Tu fez uma reunião online com todo mundo? Os alunos provavelmente não eram os mesmos, né? Porque vão mudando. Vão mudando. Então, iam te encontrar no corredor só. Como é que aconteceu isso? Teve, não sei se dá pra gente chamar de acolhimento. Sim, teve. É a palavra. Porque na pandemia, a gente deixou de conviver com as pessoas fisicamente. E também na pandemia, quantas pessoas deixaram o cabelo crescer? Tem mulheres o meu que pararam... ficou branco. Pois então. Só a minha franja que é preta. Mulheres que pararam de usar, de pintar o cabelo, exato. Né? Então, eu, quando voltei, eu já estava diferente. E eu tirei o cavanhaque, que era o primeiro símbolo masculino. Sim. E eu já estava dando aulas no pós-graduação, que não parou, porque a URGS ficou 6 meses na graduação sem aulas. Eu já estava usando pó. Tu usou peruca? Nunca. Isso o cabelo foi crescendo. Eu fui crescendo. E até que chegou um momento que eu falei, não, agora eu vou mandar um e-mail para todos os professores e funcionários. E o título era Sou Trans. O título já pé na porta. Não, era manchete já, pé na porta. É assim, oi? E então ali eu me reapresentava. Quero me reapresentar. Prazer, eu sou a Lê. E aí eu falava que isso me acompanhou a vida toda. E depois para meus alunos. A primeira turma, as 2 primeiras turmas, como a Lê, foram inesquecíveis. E ninguém errou o pronome. Me chamava de professora. E os meus colegas também. Quando eu escrevi esse e-mail, todos os colegas me escreveram de volta, me acolhendo. Que maravilha. A Milena, que esteve aqui, falou Sim. assim, me mandou um áudio até, não vou esquecer, chorando, assim, né, de felicidade, falou assim, eu quero sair contigo para te ajudar a comprar roupas. Que legal. Porque eu falei que eu tô aprendendo como é que eu vou me vestir, que é o meu estilo. Então foi um acolhimento muito importante. Eu sou da comunicação. Óbvio. Jornalismo, publicidade, relações públicas, tem cabeça aberta. Ali na Fabico, na comunicação, tem bandeiras do orgulho, como imagino que em outros cursos... Não tenho. Não tem os cursos das ciências duras, mas na comunicação, ciências sociais, sempre tem uma bandeira. E aí, quando tu voltaste, hoje, tu diz isso? Tu tem necessidade de dizer que é uma mulher trans?
Não, eu não digo, apesar de... Quer dizer, em algum momento isso vai aparecer para os alunos que não sabem. Mas isso sempre vai aparecer porque eu tenho orgulho disso. Tá. Agora, eu não faço nenhum... a minha postura ativista é no Instagram, no meu canal do Instagram. Que é professor... arroba profa. .ale.primo. Muito bem. Obrigada por me dar Vamos colocar aqui a oportunidade de falar. Ali eu sou ativista. Na sala de aula, eu sou professora. Eu não tô ali para convencer ninguém. Até porque ninguém convence ninguém. Imagina se eu tentar convencer um gremista a ser colorado. Sim. Nunca vai convencer. Vou convencer uma pessoa a ser gay. Não. Se ela é uma pessoa hétera, jamais uma lavagem cerebral faria essa pessoa mudar sua sexualidade. Então, agora tem uma coisa interessante que tu viraste uma ativista da mulheridade, né? Sim. Eu estou dizendo do mulherio, da mulheridade, mas assim, hoje tu é uma palestrante, não só da mulher trans, mas da história do feminismo. Sim. E isso tu já fazia antes? Não. Eu, no início do ano, eu dei minha primeira palestra no TRT aqui de Porto Alegre. E agora eu também dei uma outra palestra sobre antidiscriminação, que é um tribunal regional do trabalho muito inovador, no Brasil inteiro. Tanto é que é o primeiro a ter cota para pessoas trans. Olha. E me convidaram para esse momento que ia ter uma mesa, quer dizer, vários palestrantes sobre feminismo. E o feminismo tem, a gente fala em 3, 4 ondas, né, fases do feminismo. E tem um momento que vai ter o feminismo negro, que é muito importante, porque o feminismo era de mulheres brancas, classe média. E era... e aí as negras, espera um pouquinho, eu também sou mulher e eu tenho esses problemas e outros por ser mulher. E hoje nós temos o transfeminismo, que vai abrir ainda mais o leque sobre essa questão da mulheridade. Porque a Erika Hilton, quando foi eleita para presidir a Comissão dos Direitos da Mulher, voltou-se a ter um argumento que era lá de antes da primeira onda do feminismo no século ainda XIX, que é aquela coisa, a mulher tem útero, então a mulher não pode trabalhar, ela não pode ser chefe, porque ela é uma pessoa cíclica. Sim. Então ela é nervosa. Ela tem TPM, ela menstrua. E a natureza fez... E ela tem filhos. É cuidadora, a cuidadora, tem que ficar em casa cuidando. Maternidade. E o marido que vai trabalhar. Então o argumento voltou. Que vem prover. O argumento voltou. Você não tem útero, você não tem ovário, você não menstrua, então não é mulher. Mas a mulher nunca foi isso. Então agora, por um momento, um argumento extremista, se retoma isso. Se recua a mulher para um conjunto de órgãos. Que a mulher nunca foi isso. E uma mulher como a minha namorada, que é desfem, ela nem sabia desse termo. Como é que é? Repete de novo. Desfem. Quer dizer, desfeminina. Desfeminino. É a primeira vez que eu ouço essa expressão. Quer dizer, ela usa roupas masculinas, ela tem um cabelinho curto, os modos dela de ser não são aquele feminino padrão, e ela sempre foi uma mulher lésbica, sempre gostou de mulheres, e por isso que ela me namora. E por ser desfem, ela não é mulher? Uma mulher que usa cueca não é mulher? Se ela é um homem trans, aí é um homem. Mas se ela não usa saia, nunca quis... não usou só quando foi forçada na infância, ela não é mulher? Uma mulher que trabalha, que não quer ter filho, não é mulher? Por que a mulher tem que ter filho? Não é? Então a gente precisa ampliar essa perspectiva que derruba preconceitos. E eu acho que às vezes, tu tá falando, eu tava me lembrando que às vezes se resume só no banheiro, né? Assim, fica discutindo o banheiro, que é um problema. Eu acho que é um problema. Mas não é só o banheiro, né, gente? Alice, olha pra mim. Se eu entrar no banheiro feminino, no banheiro masculino, que risco que eu corro? Total. Total. E aí você fala, não, mas é porque uma travesti no banheiro feminino tem risco de abuso de crianças, assédio sexual dentro do banheiro. Aí eu falo, gente, vai lá no Google, vai no ChatGPT e pergunta, casos de assédio de travestis no banheiro. Não existe. Tem. Então, fica só nessa discussão, nessa mentira, nesse risco. Sabe o que eu faço no banheiro? Eu faço que nem tu.
eu faço xixi, eu passo uma escova no cabelo, passo o batom e saio. Sim. O que eu vou ficar fazendo no banheiro? Mas eu entro cabisbaixa. Eu entro cabisbaixa porque eu morro de medo de algum escândalo. Como existem. O ano passado, na academia de musculação, teve um casal que não permitiu que uma mulher cis, quer dizer, que tem ovários, que tem vagina e tal, entrasse no banheiro feminino. Por quê? Porque ela é forte e deveria usar também testosterona, que algumas mulheres de academia usam. Sim. E tinha voz mais grave. Não deixaram entrar. Ela pode contaminar. E aí disseram, o teu banheiro é lá embaixo. O banheiro inclusivo é lá embaixo. O que ele estava querendo dizer? O banheiro excludente é lá embaixo. É lá no subterrâneo. Por isso que eu acho legal quando tem assim... Eu fui esses dias num lugar aqui em Porto Alegre que diz assim, humanos. Só tem banheiro de humanos. Exatamente. É assim no avião. Exato. É assim no restaurante, em alguns restaurantes que não tem 2 banheiros. Entendeu? Deu. E eu vi essa semana no Instagram, uma menina colocou assim, tinha uma plaquinha, só faça xixi sentado. O homem também sabe fazer xixi sentado. Agora, estava falando essa parte da tua namorada, né? É uma pergunta sempre, né? Tipo, mas namora homem, namora mulher? Como é que é a pessoa que é trans? Tanto faz, né? Uhum. Porque é engraçado, não faz essa pergunta pra mulher cis, né? Não, eu já ia te responder isso. Seria Nunca ninguém fez essa pergunta pra mim. Claro que não. Alguém vai te perguntar sobre quais são tuas preferências na cama? Ninguém vai te perguntar. E aí as pessoas acham que porque curiosidade, eu fiz a transição, elas podem me perguntar qualquer coisa. Uma vez, teve uma pessoa que baixou os olhos, olhou pro meio das minhas pernas e perguntou, tu já fez a cirurgia de redesignação? Isso não importa, isso é uma intimidade. Eu nunca vou perguntar para uma mulher se ela fez a cirurgia, acho que chama ninfoplastia. Sim, que é para recuperação do ímen. Isso. Eu nunca vou perguntar isso para uma mulher. Nunca vou perguntar isso. É indelicado. Só a Gretchen que gosta de responder. Ela diz que fez. E, da mesma forma, quem é o homem do casal? Perguntar para 2 lésbicas. Não tem homem do casal. Sim, como perguntar para 2 homens, né? Quem é a mulher? De vocês é a mulher? Ou perguntar para mim, minha namorada. Não faz sentido nenhum. O que faz sentido é que nós nos amamos, eu e ela. E a gente tá muito feliz. Qualquer forma de amor vale a pena, né? All you need is love. Exatamente, exatamente. Mas falando nisso, eu queria... óbvio, teve toda uma terapia aí, como tu falou, e teve que ser feita uma revelação para pais, para família. E eu sei que algumas coisas até é dolorido falar, então eu quero que tu fale o que tu quiser falar, certo? Sim. Que teve um momento que tu teve que ir para tua casa materna, né? E né, tu estava falando que tem um irmão, pais, a tua ex-mulher, a tua filha, e dizer, gente, aconteceu isso. E eu poderia, assim, vamos dizer, é o momento da revelação. Sim. Que deve ser muito difícil. Sim, muito difícil. E eu quero que tu fale o que tu quiser falar agora. Isso é uma coisa muito importante na transição de gênero, que é essa revelação. Então, por quê? Porque eu não sou uma pessoa sozinha no mundo. Naquele momento eu ainda estava casada, com uma filha, continuo tendo pai e mãe, continuo tendo colegas. Então, com a minha psicóloga, eu cheguei a ensaiar isso, me preparar para ter o momento certo. E com a minha filha eu levei vários meses depois da separação para contar. Porque eu não queria que tivesse aquele climão, que tocasse uma música, que fosse uma coisa sinos natural. Badalam. E foi natural. E foi aos poucos. Com os colegas, quando eu voltei, eu não tinha feito cirurgia plástica ainda. Não tinha feito trabalho de uma fonoaudióloga, especialista em voz trans. Que hoje eu tô bem rouca, minha voz não é essa. Coisas do inverno gaúcho. Então a revelação, com a minha mãe, eu chorei, né? É difícil, mas ela é necessária. Mas a gente tem que entender que a gente precisa
compreender que vai ser difícil para certas pessoas. Agora também tem um limite. Depois que tu fez a revelação, não tem por que mais ficarem 1 ano, 2 anos errando teu nome. Sim. Chamando pelo teu nome morto. Aham. Agora deu, né? Já tá revelado, né? Aham. Já tem crachá novo, né? Já tem crachá. Como é o nome daquela... Ai, me deu um branco agora, travesti que concorrendo no Big Brother, que ela tatuou aqui em cima, ela. É, linda quebrada. Linda quebrada. Pra mãe dela ler. Exatamente. Ela. Quer dizer, chegar a esse limite, né? Porque machuca muito. Machuca muito. E tem pessoas que querem te machucar, né? Então é uma parte muito importante da transição, é isso. E... É a mesma coisa que eu tenho uma prima que ela fez o direito, porque a família queria que ela fizesse direito, e ela chegou e disse, não, agora eu vou fazer medicina. Ou lá em Pelotas tem um padre que ele fez medicina e chegou para a família, tá aqui o diploma, agora eu vou ser padre. Uhum. Quer dizer, é um tipo de transição. Quantas transições a gente faz na vida? A transição, que tu passou por isso também, de um luto. Óbvio. A transição de uma doença, né, que muda a tua vida, muda o teu cotidiano. Então nós passamos por muitas transições durante a vida. Porque a vida é desequilíbrio. A gente só avança quando alguma coisa mexe. Porque o que é o equilíbrio total? É a morte. A gente só vai estar em um equilíbrio total quando tudo parar. É onde não teremos mais problemas. Não teremos mais problemas. Então, a criação, enfrentar problemas e até criar problemas é crescer, é evoluir. Uma transição de gênero talvez seja a transição mais difícil. Quer dizer, tem muitas transições difíceis. De uma doença, do luto, que eu falei, é muito difícil. Mas é uma das que tem mais risco. Que tem risco. Porque hoje, Alice, eu tenho um risco de apanhar. Eu tenho um risco de morrer. Por quê? Pelo fato de existir. Tu te cuida, tu tem um comportamento diferente, assim, com esse medo de ser provocada, de ser... Sim, eu me cuido muito. Eu sou alta, eu sou loira, eu já naturalmente chamo atenção. Mas eu, no início, principalmente, eu não usava nenhuma roupa que pudesse chamar atenção. Um sapato vermelho, nem pensar. Mas eu me cuido. E me cuido, inclusive, como eu falei, no banheiro. Eu não me demoro muito. Sim. Quando eu fui pro Tinder para conhecer alguém, também tinha muito cuidado. Eu não... nenhuma mulher pode correr risco. E ainda sendo uma mulher trans... Tu conheceu a tua namorada no Tinder? Conheci. Ah, que remoto! Mas nenhuma mulher pode ir para um encontro com um desconhecido sem se tomar mínimos cuidados. Por exemplo, tu pode conhecer alguém na noite. Quando tu vai sair, se tu vai ir para casa dessa pessoa, tu tem que ter muito cuidado. Porque hoje em dia a violência contra a mulher parece que é perdoada. Não tem mais aquele legítimo defesa da honra que tinha no passado. Não, Mas a misoginia, a LGBTfobia parece que está perdoada. Não, e a mulher trans, em termos de números, tu tem de mortes no Brasil? Hoje, 2026, o Brasil, pelo 18º ano, é o que mais mata mulheres trans, pessoas trans. E a maior, 97% são de mulheres trans, e eu não me lembro agora a porcentagem de negras, mulheres trans negras. Então aqui a gente vê os preconceitos. E tem outra coisa interessante que sempre se repete, é que o Brasil, estatisticamente, é o que mais consome pornografia trans. Sim. Então há um desejo pelo corpo da trans, mas é um desejo como objeto, e como objeto para usar e matar. Por quê? Transar com uma mulher trans pode parecer que está desafiando a hombridade daquele homem. Uhum. E isso não é o problema da mulher trans, é o problema da misoginia. Óbvio. Né? Então, no passado, era isso. Uma mulher trans tem uma navalha na boca. Uma travesti, por quê? Porque ela tinha que se defender na rua. Hoje nós vemos crianças trans. Eu participei na Parada do Orgulho. É uma pergunta que eu tenho aqui sobre a criança trans, assim, porque me parece, tu teve, né, as pessoas devem dizer, ai, como ela foi corajosa. Sempre dizem. Ok, foi corajosa.
Mas será que a gente precisa ter coragem para fazer isso? Existe uma rede de apoio para essas mães, para as pessoas que estão nesse estágio, vamos dizer assim, que não sabem bem quem são? Sim. Tu deve ter trabalhado nisso, assim. O ano passado eu participei do bloco das crianças trans e das mães de crianças trans no Parada do Orgulho. Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. E tem uma que é minha amiga, e ela me disse o seguinte: a minha criança demonstrava isso desde muito cedo. E havia uma grande dor, uma grande tristeza em ter que usar roupa masculina. E hoje é uma menina, não sei agora se tem 13 anos, muito linda, muito delicada, muito feliz. E participa e até se expõe, né, nessas paradas. As mães e os pais que acolhem, param para ouvir e vão buscar terapia, vão buscar informações, isso é o maior gesto de amor. E tem grupos aqui em Porto Alegre de acolhimento, que a pessoa pode ir gratuitamente. Tem esta ONG conversar. Que se chama Minha Criança Trans. Inclusive tem perfil no Instagram, Minha Criança Trans. @ Minha Criança Trans. Exatamente. Tá. No meu caso, eu passei 51 anos porque eu não tinha apoio. Com quem que eu ia conversar? Com quem que eu ia me abrir? Tu teve colega trans na faculdade? Nenhum. Eu tive um colega que era gay em todo o colégio. Mulher trans, homem trans, jamais. Nunca. O meu pai, que tem 93 anos, ele me contava uma história que eu ficava prestando muita atenção. Que ele dizia que teve um colega hermafrodita. Sim, se usava essa palavra. Que essa palavra não se usa mais. Não se usa, mas se usava essa palavra. Se usava. E ele disse que na faculdade queriam entrar no banheiro para ver se ele tinha pênis. Olha que violência. E ele me disse que depois virou mulher, entre aspas. Tu imagina a dor de uma pessoa que tem uma genitália ambígua, que é o que se chama. Tem vários tipos de intersexualidade. Vários tipos. Eu tô aprendendo um monte de coisa hoje, viu, gente? Tem mulheres que têm testículos internos, tem vagina, mas não tem... tem a vulva, mas não tem o canal vaginal, não tem útero. E são XY. Faz o DNA? Exame dos cromossomos e vê que é XY. Mas que estranho isso. Porque isso é ser humano, não é uma anomalia. Existe XXX, X0, existem mais de 40 tipos de intersexualidade. E o mais, vamos dizer assim, notório visualmente é a genitália ambígua. E essa pessoa supõe que tinha uma genitália ambígua. E aquilo meu pai me contava e eu ficava assim... Não, tu desenhando a pessoa, né? Aí depois chegou um momento que eu pensava assim, será que eu sou hermafrodita? Tomara que eu seja. Sim. Porque aí eu vou ter uma desculpa biológica para ser. Mas a questão não é biológica. A questão é separada da biologia. É uma questão que é difícil de explicar. Eu queria que pudessem olhar meu cérebro e encontrassem o gene. Até hoje não se encontrou isso. A verdade é que tem crianças que a gente já percebe que são afeminadas. Ou que não são a menininha. Não se enquadram no padrão, dito padrão, né? Porque padrão e aí tu imagina o sofrimento de passar uma vida toda nisso. Então hoje é muito importante se falar sobre isso. A novela que terminou agora, que tinha uma menina trans, a Gabriela Lohan, que eu vi muitos YouTubes dela antes da minha transição. Sim. As duas lésbicas. Isso está na sociedade. As pessoas dizem, não vai incentivar as pessoas. Não incentiva ninguém. Sim, é super... Porque eu me lembro, tu falou assim, teve uma colega trans, a minha mãe, ela morreu há 3 anos atrás, mas ela me perguntava assim, tu tem amiga trans? E daí eu falava, tá, mas por que tu quer saber, mãe? Não, porque às vezes eu vejo que se fala muito isso nas novelas e nas reportagens, e eu não identifico quando as pessoas são trans, entendeu? Sim. E eu me lembro que antes dela morrer, teve a tua matéria na Zero Hora. Tá. E aí eu mostrei pra ela. Ah, tu mostrou? Mostrei pra ela. E daí eu disse, eu conheço essa pessoa. Daí ela leu com muita atenção a Zero Hora. E eu tava lá em Santa Maria, na casa dela, quando teve essa matéria. E ela, assim, me perguntou várias coisas, assim. Ela disse, então existe mesmo. Porque ela, assim, ela dizia, será que, como é que é isso? Eu digo,
A gente também não sei exatamente como é que é, porque cada pessoa é uma pessoa. E a grande questão dela era a cirurgia. Sim. Se faziam ou não. Algumas pessoas fazem e outras não fazem. Isso. A questão da readequação, ou adequação de gênero, ou redesignação sexual, nem toda travesti faz. Por quê? Tem pessoas trans, quer dizer, mulheres trans, adolescentes trans, que não podem ver o seu pênis. É uma dor muito grande. Tem até casos de usar estilete para cortar. Tem até um filme nórdico que mostra isso. A menina corta até para ir para o hospital porque ela achava que lá então ia lá eu resolver o problema. Tem mulheres trans que não se preocupam com isso. Tem até a cirurgia para homens trans de se construir um pênis. Isso. Que não tem o mesmo resultado estético e até funcional que a cirurgia para travestis tem. A neovagina fica perfeita e as mulheres trans que fazem a redesignação têm prazer. E tanto é que às vezes um homem ou uma mulher nem percebe que fez a redesignação. Ninguém precisa fazer qualquer tipo de cirurgia para fazer transição. A Miss Brasil trans... eu quero falar sobre isso. Agora fala. De 2024, linda, a Bea. Ela foi criticada porque ela não tinha nem silicone. Gente, ela nasceu linda. Ela não fez nenhuma cirurgia. Mas como que ganha a coroa? Eu não acredito. Isso é maravilhoso. Não, é que agora chegou o momento. Bom, tem algo que eu queria agora falar que foi incrível. A Alê concorreu na categoria Ladies no Miss Universo Trans que teve aqui em Porto Alegre. E eu achei incrível, porque ali tu tava o quê? Com 55? 55? Foi ano passado, né? Menos um. Pessoal, assim, tô mal na matemática. É que eu tô quase 57. Quase 57. E aí eu digo, ela vai concorrer a Miss Trans. E tinham 3 pessoas, né, na categoria Ladies. Sim, porque quem são as mulheres maduras trans? E quem é que tem coragem de mostrar o corpo com essa idade? Porque tu tava lá, né? De roupa de gala, tem tudo igual, né? Sim. E teve que fazer todo um concurso tradicional de Miss. Concurso tradicional, mise-en-scène. Imagino que alguém te ajudou para fazer essas coisas também, né? E aí, daqui a pouco, tá lá ela. Lady, coroa, faixa, tudo. Como é que foi essa história? Se teve alguém que me ajudou, sim. Sim? Sabe quem? A Daisy Nunes. Maravilhosa! Eu contratei a primeira Daisy... negra! Não era, eu falei, Daisy, é muito significativo para mim tu ser negra e ser a primeira Miss negra, primeira Miss Brasil, né? Gaúcha. E eu perguntei para ela, isso influenciou em alguma coisa na tua presença lá? Ela falou, nunca pensei nisso. Então eu também levei isso para mim. Eu, trans, com 55 anos, isso não pode mexer em nada comigo também. Eu nunca tinha dado aqueles saltos desse tamanho. Foi uma maior dificuldade. E eu que passei a vida toda vivendo do meu cérebro. Sim! Estava num concurso onde o corpo era avaliado. Exatamente. No ano anterior, a minha amiga Cláudia me levou para assistir o Miss Universo Trans. Ela me chamou, vamos lá. E ela é uma pessoa que sempre foi a primeira amiga assim, que me apoiou nisso tudo. E aí quando entrou a Miss Universo Trans Ladies, eu falei, ano que vem eu vou concorrer. Porque eu tava assim, como é que eu posso ser ativista? Sim. Eu não sou do tipo que pega bandeira, vai pra cima de uma marquise e gritar. Eu falei, esse vai ser o tipo de ação que vai despertar uma atenção para o meu Instagram. Sim. Porque quem é essa professora, doutora... Bom, quem são as professoras doutoras que já mostraram seu corpo no Miss Universo? Talvez... E no Miss Universo trans. Nem que fosse trans. Nunca. Nunca. Então eu concorri. Tinham outras 3 candidatas maravilhosas. Outras 2 candidatas, porque é muito difícil, né, mulheres trans maduras, né, aparecerem. Até porque muitas já morreram, né? E eu chorei. Eu ficava assim, por que as Miss choram? Né, quando ganham. E eu chorei, porque eu achei que eu ia perder. Tanto é que eu tava segurando a mão dela, olhando para ela, quando disseram Miss Rio Grande do Sul, eu não sabia se eu tinha ganho ou se eu tinha perdido.
Eu vibrei aqui em casa. E foi uma experiência maravilhosa ter convivido com aquelas mulheres lindas, cheias de histórias, e a minha história era completamente diferente de todas as outras. Então foi muito emocionante, porque muitas mulheres ali passaram muito trabalho, algumas, inclusive, tiveram que passar pela prostituição para sobreviver. Sim. Não porque tinham vocação para isso, porque acho que ninguém tem vocação para ser profissional do sexo. E a gente ficou num confinamento. Teve palestras inclusive com uma delegada maravilhosa, palestras com psicólogos. Foi um processo muito bonito. E o Miss Universo Trans Brasil, ele é muito mais do que um concurso de beleza. Ele também é toda uma prática, uma ação social, né? E esse ano agora vai ter em setembro. E aí tem uma programação de ação social durante o ano? Sim. E o que inclui, assim, palestras, escolas, essas coisas? Sim, e agora está começando a pegar pessoas trans mais jovens e ter uma questão mais educacional, né? Que é muito bonito. Mas olha só, Alice, quando eu fiz a minha transição, eu não transicionei para um corpo de uma menina de 18 anos. Sim. Eu transicionei para um corpo de uma pessoa com 51 anos. Um corpo já com muitas décadas de ação da gravidade. Sim. Então, claro que eu fiz algumas cirurgias plásticas e tal, mas, para mim, eu estava me sentindo absolutamente linda. Apesar de um nervosismo terrível, eu não tirei a canga, né? Porque eu não queria tanta exposição assim. Tu, como mulher, tu sabe que eu sei. Difícil, as eu pessoas nunca ficaram passei olhando. de concurso. Eu ando de canga até hoje. Mas eu falo assim, eu não vim mostrar meu corpo. Eu quero que vocês escutem minha voz. Eu quero que vocês escutem o que eu tenho a dizer. Então, um teatro de uma universidade jesuíta que apoiou a diversidade. Isso é muito bonito. Sim, sabe? É interessante a proposta. Um teatro cheio, lotado. Então, ser escutado e depois meus vídeos serem vistos por milhares de pessoas é muito mais importante, Alice, do que eu ir num congresso científico. Eu fui agora num congresso em Natal, apresentei um trabalho, fazia tempo que eu não apresentava, voltei de lá feliz. Mas quantas pessoas me escutaram? 15 pesquisadores, 20 pesquisadores. Qual é a importância daquele discurso? Agora milhares de pessoas porque agora me tu tem uma voz, né? No Instagram. Esse teu canal aqui. Imagina, a Alice, que era dos bastidores, de trás das câmeras, agora tá aqui. A gente chega a pessoas que a gente nunca imaginou que iam chegar. Não, é incrível. E aí tem pessoas que vêm nos comentários e dizem: eu precisava escutar isso hoje. Tu tem feito diferença na minha vida. E isso é muito emocionante. Não, e inspirando outras pessoas, né? Que eu acho que isso que é interessante, né? Porque inspirando no sentido de saber com quem pode contar. Eu imagino que as pessoas te mandam, né? Coisas também, tipo, tu tem alguma sugestão, né? Porque às vezes a pessoa não conhece, mora numa cidade do interior, entendeu? E eu não tô falando só com a comunidade LGBTQIA+. Eu tô falando com mulheres maduras. Sim. Porque tem aquele lema de coaches, né? Nunca é tarde para recomeçar. Sim, nunca é tarde. Porque a pior coisa é quando a gente desiste. Eu estava quase desistindo quando eu parava meu carro e ficava dentro do carro. Eu estava quase desistindo. E são muitas as pessoas, infelizmente, trans, que se matam. Ou antes da transição, homens gays, mulheres lésbicas, ou depois da transição, que não conseguem suportar a negação da sua existência. Então, tu falou em coragem. Vai chegar um dia que a gente não vai precisar de coragem para ser feliz. Que a gente vai poder ser feliz. Sim. Mas eu reconheço, foi muita coragem. Foi muita coragem, porque tudo dizia não. E eu escutava aquele não e eu obedecia. E eu sou uma pessoa que me preocupa muito o olhar do outro, o sorriso do outro. Até que eu cheguei um momento que eu falei assim, agora quem precisa sorrir sou eu. Eu preciso agora me dar atenção. Porque eu sempre me preocupava... Tu precisava desse cuidado contigo, né? De certa maneira... Com a tua saúde. É um pouco de egoísmo? É uma traição com meus pais, com a minha, né? Com as pessoas ao meu retorno? Não. E as pessoas, quando veem a felicidade de uma pessoa que transiciona, elas têm que ficar felizes por essa pessoa. Por que vão ficar tristes?
Por que vão recriminar? Por que vão punir? Às vezes a felicidade do outro incomoda, óbvio que incomoda. E uma coisa que eu queria ver contigo assim, ó, 5, né? Faz 5 anos, né? 5? 2026, sim. Uhum. 5 anos. 5 anos depois dessa transição, com as cirurgias, procedimentos que te auxiliaram nisso, né? Tu estava falando na voz, né? Os hormônios, a rede de amigos, professores, os alunos. Hoje, quando tu te olha no espelho, dá para gritar, agora sou eu? Com certeza, Alice. E a disforia é isso, é não se enxergar no espelho. Dizem que nas histórias do Drácula, diz que ele não se enxerga no espelho. E isso é uma euforia? Então, a disforia... Sim, mas é uma euforia agora, quando eu digo... Euforia de gênero. Euforia de gênero. Agora sou eu. Sim. E outra coisa... Tu falou em 5 anos... É eu que tô dizendo. Mas eu tive que fazer conta, porque parece que eu sempre fui. Porque eu sempre fui a ler. Mas eu tive que fazer conta. Quantos anos já faz mesmo? Parece pouquinho na minha existência na Terra. Mas para mim isso sempre foi assim. Né? Hoje eu me encontro, me vejo, e para mim, aquela ali sempre fui eu. E os hormônios, que eu continuo usando e vai ser até o final da vida, eles não modificam só o corpo. Eles modificam a mente. Um homem trans, quando está usando testosterona, ele passa a se comportar e pensar também de forma diferente. Eu passei a ver um mundo com outros óculos. Com óculos de uma mulher. Eu me ofendo hoje com coisas que eu não me ofendia. Hoje eu choro com coisas que eu não chorava. Porque nós somos seres que os hormônios mexem com a gente e nos fazem ser, e pensar e reagir. Então, com o estrogênio circulando no meu corpo, não é só meu corpo visual que mudou. Então, quando eu me olho no espelho, eu estou vendo ali uma mulher que me olha de volta. É um encontro. Te aprovando. Sim, e eu aprovando ela. E isso é difícil de explicar. Mas que bom que eu pude me encontrar. Antes do equilíbrio total e final. É muito emocionante. Eu pago preços muito altos, Alice, que eu não vou falar aqui. Preço de dor muito grande. Mas apesar disso, eu estou muito feliz com o que eu pude alcançar. E tu sabe quantas vezes eu já pensei em destransicionar? Nem por 1 milésimo de segundos. Eu tenho esperança que essa dor vai ser resolvida. E eu estou lutando por isso. A luta de alguém que faz uma transição, qualquer que seja, é uma luta muito pesada. Mas a gente precisa enfrentar. Porque qual é a outra opção se não enfrentar? Ficar dentro do armário para sempre. Não, em qualquer outra transição. Né? É qualquer outra solução que entristece, que deprime e que te tira todas as outras energias, inclusive a confiança em si. Então só existia uma opção. E para mim essa opção também é continuar lutando. E hoje eu estava pensando, a luta, não sei por que isso veio hoje, acho que porque eu vim aqui. Porque eu vim aqui. Que a luta e a utopia têm uma mesma mãe, que é a esperança de ser feliz. Sim. Porque só luta quem acredita que pode alcançar alguma coisa. E essa crença é a utopia. Que pode ser qualquer utopia. E a minha utopia era de me encontrar como mulher. E a luta e a utopia são filhas da vontade de ser feliz. Sabe que eu tinha muita coisa para falar ainda, mas eu vou encerrar por aqui. Eu vou encerrar por aqui porque eu acho que quando tu diz que é a vontade de ser feliz, né? Quando tu te enxerga e quando tu pensou isso nessa transição, eu acho que é o que fica pra gente, né? Porque tu dentro de um corpo maduro, quando resolveu fazer a transição e tinha essa esperança de ser feliz, de ser quem tu queria sempre ter sido, é o recado que a gente está dando aqui. Sim. Para qualquer transição. Claro, e no teu caso, tu tem 71, né? 72. 72.
tu não é feliz apesar de ter 72. Tu é feliz... Porque eu tenho 72. Exatamente. Porque eu tenho a experiência, eu tenho a vivência. Aham. E eu me olho no espelho e digo, eu sou maravilhosa aos 72 anos! E hoje eu estava muito feliz e estava muito esperta, assim, que chegasse esse momento. E eu disse, porra, aquilo que a Lê falou, que a gente vai se encontrar nas melhores versões, foi no Whats, e era aquela... Eu peguei aquilo ali como abertura e como encerramento, porque é. Aham. É porque é. Hoje eu sou mais feliz do que eu era, Aham. entendeu? Sim. E hoje tu também é mais feliz do que tu era. E até com um bom humor que tu não tinha. Sabe? Uma risada gostosa, um humor, essa parte da mulheridade, sabe, de palestrar, de entender o momento que está vivendo, de inspirar outras pessoas. Que coisa boa te ter aqui hoje. Ai, que bom. Pé na porta, agradece! Foi totalmente pé na porta. Pé na Uma coisa porta. que eu nunca vi aqui no teu programa, não sei se já teve. Um abraço no final. Teve um só. Tá, mas vamos agora aqui. Vamos levantar para se abraçar. Oh, que bom! Coisa bem boa.